Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Francis Hoffman, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e venho compartilhar contigo hoje da Palavra de Deus. Certamente Deus é bondoso e misericordioso para nos conceder paz e misericórdia, e é isso que vemos quando lemos o texto de hoje. Capítulo 19. Portanto, vamos à leitura. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém, e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: Certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: Vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro, para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado. E porque foi fiel em coisas pequenas, você será o governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser o governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: Patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Ele respondeu: Você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: Tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Eles responderam: Mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: Eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse o rei deles, e os matem na minha frente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: Vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho,
os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Jesus entrou no templo, ou no pátio do templo, e começou a expulsar dali os vendedores. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será uma casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo queriam matá-lo, mas não achavam jeito de fazer isso, pois todos o escutavam com muita atenção. Querido irmão, querida irmã em Cristo, quando lemos este texto de Lucas 19, somos surpreendidos por diversos pontos. E claro que se comentássemos todos esses pontos, passaríamos aqui horas e horas e não conseguiríamos concluir nada. Mas presta atenção para chamar a atenção para um ponto específico. Percebam que algo muda quando Jesus entra em cada um dos lugares que aqui estão descritos. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a sua vida muda. Quando aquele da parábola, aquele senhor, entra novamente naquele lugar que era do seu domínio, agora feito rei, também coisas mudam. Da mesma forma, quando Jesus entra em Jerusalém, as coisas mudam. Quando Jesus entra no templo, muitas coisas mudam. Na verdade, o foco é termos Jesus em algum lugar. Ter Jesus presente na vida faz toda a diferença. Afinal de contas, ter ou não ter Jesus é a diferença entre ter ou não ter a salvação. É ter ou não ter o perdão. É ser ou não ser cristão e também filho de Deus. E tudo o que isso traz junto de si. Portanto, há uma grande diferença. O problema é que às vezes nós olhamos e até mesmo, quem sabe, julgamos pessoas antes de elas receberem a Cristo ou antes de receberem o perdão que Cristo dá. E esse julgamento é muito humano, todos nós costumamos fazer isso, olhamos uns para os outros e tentamos pensar, bom, como podemos ser um ser humano melhor? E nessa questão muito humana, nós facilmente nos esquecemos que se Jesus não entrar em nossa vida, a mudança não será real. Talvez até podemos mudar a aparência de alguém, talvez até com o nosso esforço podemos mudar as práticas de alguém, mas o seu coração só pode ser mudado se Jesus entrar em sua vida. Isso acontece com Zaqueu. Quando Jesus entra em sua casa, ele de fato é apresentado como um pecador, e não digo nesse sentido como todos nós somos pecadores e continuamos sendo pecadores, mas aqui como um pecador confesso, como alguém que
como alguém que realmente vivia em pecado. E não havia se arrependido disso porque continuava cometendo diversos erros. Ele era chamado de publicano ou um cobrador de impostos, e a fama dos publicanos era bastante grande como de ladrões. Eram vistos assim porque eles tinham o poder e o domínio de cobrar o dinheiro das pessoas e, por razão disso, muitas e muitas vezes acabavam cobrando além do que lhes era devido. Chamamos isso de roubo. E por essa razão, por uma razão bastante óbvia, as pessoas normalmente não gostavam dessas pessoas. Mas vejam que o maior problema aqui não é a questão do dinheiro. O dinheiro, ele traz muitos problemas na questão de relacionamento, como lidamos com pessoas, ou até mesmo como nós nos sustentamos, e de fato é um assunto importante. Mas aqui é um assunto mais importante. O assunto aqui é a salvação. E Deus, quando olha para as pessoas, Ele não olha para o dinheiro que nós temos, Ele não olha primeiramente para os nossos dons, Ele não olha para aquilo que nós podemos oferecer. Ele olha para aquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. E você pode imaginar o que Deus pode fazer na vida de alguém? Olha, a imaginação pode ir longe, é verdade, mas não precisamos somente imaginar. Podemos ver Deus transformando a vida de tantas pessoas. E Zaqueu é mais uma dessas pessoas. Ele, quando sobe naquela árvore porque era baixinho e queria de alguma maneira ver Jesus, afinal de contas, quem não iria querer ver aquela pessoa que havia transformado a vida de tantas pessoas? Porque Zaqueu até podia ser um homem rico, afamado, mas não tinha aquilo que mais precisava. Ele precisava receber o perdão de Deus, ele precisava receber a salvação. E ele, em certo momento, percebe isso, que o dinheiro não lhe trazia a felicidade que ele procurava, que o dinheiro não dava a satisfação que ele precisava. E de repente está passando perto de sua casa aquele que pode dar-lhe tudo o que ele precisava. Sim, eu digo tudo o que ele precisava, porque às vezes as coisas que nós colocamos como necessidade são coisas que nós pensamos ser necessárias, mas que realmente não são tão necessárias assim. Precisamos de Cristo. Este sim é necessário, pois se não tivermos Cristo, como disse no início, estaríamos completamente perdidos, largados à condenação. Mas Deus não quer condenar ninguém. Deus quer salvar pessoas. E isso talvez possa trazer alguns questionamentos quando lemos a parábola que Jesus nos conta neste contexto. E por isso é muito importante guardarmos o contexto. Quando falamos de parábolas, temos que lembrar que as parábolas não existem por si mesmas. Elas fazem parte de um contexto. E quando Jesus conta uma parábola, obviamente ele não quer destacar todos os pontos da parábola, mas ele usa a imagem de uma parábola para falar daquilo que realmente importa. Portanto, o que realmente importa nessa parábola? O que Jesus quer ensinar? Ele certamente não está querendo ensinar como administrar o dinheiro, apesar de ser uma coisa importante. Ele também não está falando de governo de cidades, apesar de também ser uma coisa importante, porque é um assunto mais importante. O assunto aqui, novamente, é a salvação que Cristo pode dar. Apesar de a parábola terminar com um tom bastante grave, falando até mesmo da morte daqueles que haviam desobedecido e não queriam esse governador como o seu rei, vejam que a frase daquele último empregado que disse assim: tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Jesus disse: olha, essa mesma frase que você falou em sua desculpa é a mesma frase que o julga. Porque afinal de contas, quando olhamos para aquilo que Deus tem feito na nossa vida e olhamos para a nossa vida, podemos pensar, afinal de contas, o que de bom Deus pode tirar de nós? Se olhássemos para Zaqueu, poderíamos perguntar, afinal de contas, o que de bom podia sair de lá? De um cobrador de impostos que tirava o que era das pessoas, que lhes roubava e que lhes fazia mal. Esse era o julgamento dos fariseus ao olhar para ele. Por isso eles se escandalizaram. Como assim Jesus entra na casa de Zaqueu e toma refeições com ele? Bom, Deus é aquele que pode tirar coisas
de onde ninguém imagina. A única coisa necessária é que Ele esteja na sua vida. Foi assim que aconteceu. Quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, coisas maravilhosas aconteceram. Até mesmo ele teve a alegria de minorar o mal que ele havia causado a tantas pessoas, compensando de alguma maneira o mal que ele havia feito, portanto devolvendo até mesmo com juros o mal que havia cometido. Portanto, Deus é este, aquele que tira coisas maravilhosas de lugares inimagináveis. E assim vemos a sua entrada em Jerusalém nesse mesmo tom. Vejam, a sua própria entrada, chamamos de entrada triunfal, mas se compararmos com entradas de reis, não parece tão triunfal assim. Esperaríamos ele entrando num cavalo, ou numa carruagem, ou coisa semelhante. Mas ele entra num burrinho chucro, que nunca havia sido montado. E é nessa condição que ele entra na cidade onde ele reclamaria o seu trono. Ora, você não vai encontrar na Bíblia Jesus chegando diante de Pilatos ou de Herodes ou de outro governador da época dizendo: saia desse trono que ele é meu. Não, você o encontrará em silêncio, aceitando na verdade receber a morte de cruz. Porque na verdade Jesus é um governante diferente. Ele não faz por gosto de maneira nenhuma quando diz: olha, se você não crer em mim, você será condenado. Anunciar condenação não é o objetivo de Cristo, é simplesmente dizer o óbvio. Se você não for sábio, se você não for salvo, você será condenado. Se você não tiver a Cristo, você receberá a condenação. Portanto, Cristo não anuncia a condenação, ele anuncia a salvação, mas a rejeição da salvação obviamente significa condenação. E por isso ele chora sobre Jerusalém ao ver que a cidade onde estava o templo, uma cidade tão querida, como tantas outras cidades certamente, mas ali em especial porque havia o templo, porque havia muito significado naquele lugar, no Monte Sião. Naquele lugar, Deus havia mandado os seus profetas, anunciado a sua palavra, mas a palavra não tinha sido compreendida. Muitos usaram a palavra de Deus a fim de ganhar benefício próprio, a fim de tirar próprio proveito daquilo que Deus fala. É verdade que isso ainda hoje existe, mas não olhamos para o mal, olhamos para o que Cristo nos dá. Cristo está entrando, mesmo em lugares que talvez pensemos que não fossem dignos. Ele entrou na casa de Zaqueu, ele entrou em Jerusalém, em uma cidade onde também havia tantos pecados e tantos problemas. Ele entra finalmente no templo, um lugar onde todos diriam: olha, realmente, se há algum lugar para Deus entrar, esse lugar é o templo. Mas lá também havia problemas, pessoas que faziam comércio com a palavra de Deus, extorquindo as pessoas. E a mensagem fica bastante clara. Na verdade, não era somente Zaqueu que se aproveitava das pessoas, mas na verdade todas as pessoas que não têm a Jesus estão presas em seus próprios pecados. E essa escravidão é terrível, porque nos faz pensar que aquilo que nós vemos ou aquilo que nós podemos pegar pode nos dar alguma satisfação. Mas que grande engano! Na verdade, nada pode nos satisfazer de verdade se Cristo não estiver presente. O contrário também é verdade. Se Cristo está presente em nossa vida, que grande satisfação nós temos, mesmo em meio às dificuldades, limitações que encontramos. Se Cristo está presente, de fato, há uma alegria inexplicável em nossa vida, porque Deus se faz presente em nossa vida e se faz o presente em nosso viver. Portanto, hoje também Deus quer entrar na sua vida. Se Ele já entrou, celebre isso, alegre-se com isso e proclame a mais pessoas para que Cristo esteja na vida de muitos outros. Se porventura Cristo não está na sua vida ainda, certamente Ele quer se fazer presente, porque Deus te ama e Ele tem um lugar para ti no céu também. Que Deus, portanto, abençoe a ti, a tua família, todos os teus, para que encontre em Jesus alegria real e sincera em teu viver.
Muito bem, o programa Crescendo em Cristo vai ficando por aqui. Foi uma grande alegria passar esse tempo contigo, podendo falar sobre a Palavra de Deus. E não se esqueça, você pode acessar esse e outros programas aqui em nosso canal e também você pode acompanhar as notícias de nossa rádio por meio de nossas redes sociais, como www.facebook.com/radiodaielb. Você também pode conferir ali em youtube.com/radiocpt. E você pode também conferir tanto este como outros programas de nossa rádio em www.radiocpt.com.br/podcast. Fique à vontade para baixar o conteúdo, para compartilhar com diversas pessoas, para que o amor de Deus abunde em sua vida e também esteja presente na vida de tantas e tantas pessoas. Esteja conosco, é uma alegria estar com você, podendo falar do amor de Deus e compartilhar com tantas pessoas. Acompanhe também amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal, a continuação da leitura do Evangelho de Lucas. Que Deus abençoe e guarde a você e a todos os seus na paz de Cristo. Uma boa noite. Fique com Deus.